Olá, cinéfilos, sou Márcio Salem do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre Thor, Amor e Trovão, a quarta aventura solo do deus nórdico da Marvel, protagonizado ainda pelo Chris Hemsworth, mas também pela Natalie Portman, como a poderosa Thor. Mas antes, deixa eu explicar para vocês um pouco do contexto da história de Thor nas histórias da Marvel Studios nos cinemas. É que o Thor ele já teve diversas abordagens diferentes e talvez tenha sido o personagem que mais se modificou ao longo de todo esse tempo. Ele já foi aquele deus de cabelos loiros e sedosos do filme shakespeariano do Kenneth Branagh. Ele foi também aquele Thor um pouquinho mais sombrio, mais com humor desconcertante e inconveniente do filme do Alan Taylor, Mundo Sombrio. E depois ele nos encantou com sua irreverência e com seu bom humor em Thor Ragnarok, do Taika Waititi, que é a primeira vez que tem um retorno. O diretor retorna e, portanto, nós podemos esperar o que deve acontecer estilisticamente junto com o personagem nessa aventura. O que, convenhamos, deixa a gente um pouquinho mais confortável para assistir ao filme, diferentemente de quando a gente viu Thor Ragnarok, a gente ficou surpreso com aquela explosão de cores, aquela explosão de estímulos, de frenetismo e muito mais. Mas tem algo do Thor que me chama muita atenção, é como o personagem, que também teve representações diferentes nos filmes dos Vingadores, é bom deixar isso claro, ele sofreu modificações, ele sofreu perdas ao longo das aventuras, e estas perdas parecem que foram muito mal retratadas dentro do universo cinematográfico da Marvel. Veja, em Capitão América, por exemplo, ele perde o amor da vida dele, o Homem de Ferro não perde ninguém, mas talvez dos Vingadores originais tenha sido o Thor aquele que mais tenha sido vítima dessas perdas, porque cada um de seus filmes mais ou menos contou com uma perda. A mãe, o pai, o irmão, que ele acredita que está morto, pelo menos, Jane Foster, que desaparece no terceiro filme, depois de fazer o primeiro e o segundo. O personagem sempre está marcado por perdas e sentimento de culpa, porque o Thor se culpa por não ter matado Thanos, por exemplo, em Guerra Infinita, por não ter acertado a cabeça. Nada disso pode ser visto, nada disso pode ser acompanhado na construção desse personagem, que em vez de se retrair, em vez de se tornar mais sombrio, se torna cada vez mais luminoso, cada vez mais irreverente, cada vez mais divertido. Colocando isso de lado, essa construção um pouco incoerente e inconsistente do personagem ao longo da história, analisando exclusivamente Thor, Amor e Trovão, é bom porque nós percebemos que a Marvel ela já está num estágio de autoparódia. Você está como se depois de 10, 15 anos de gênero de super-heróis, você começa a olhar para o próprio gênero, que já está um pouco exaurido de boas ideias, e começa a rir do próprio gênero, começa a fazer humor com o próprio gênero através das ferramentas desse gênero. Mas isso não significa que Thor, Amor e Trovão é um filme de comédia ou é um filme tolo, ou é um filme bobo. Pelo contrário, é um filme que ele sabe utilizar-se das ferramentas de cinema e também sabe discutir um tema muito interessante, sobre o qual vou começar agora, que é o tema da fé. Veja, eu não vou entrar em spoilers aqui, eventualmente pode ter alguma coisa muito minúscula, mas eu estou tomando muito cuidado para não entrar em spoilers nessa análise, tá bom? A fé é muito importante desde a cena inicial, em que nós vemos o personagem interpretado por Christian Bale, Gore, carregando com a filha nos braços durante uma caminhada no deserto árido, sem água, sem comida, enquanto ajoelha e se implora pela clemência dos deuses que não o escutam. Ele é apenas o primeiro a ajoelhar-se diante de um deus, pedindo-lhe algo para ser retornado com a surdez, para ser retornado com a inação, porque os deuses estão muito ocupados em orgias, em narcisismo, em opulência. Não apenas ele, a Jane também vai ajoelhar-se diante de um deus, representada aqui pelo martelo Mjolnir, daí que ela se transforma na poderosa Thor. O Thor se ajoelha diante de um outro deus, Zeus, na cidade da opulência, que talvez seja um dos momentos mais interessantes da aventura, porque o Taika Waititi ele consegue trazer um arsenal, uma metralhadora de estímulos visuais, de gags visuais, e um humor bastante eficiente, com a construção do Russell Crowe dos Zeus também muito eficiente. Todos esses personagens estão pedindo alguma coisa para deuses. Só que aí tem uma casca de banana, porque o Thor também é um deus. E diferentemente desses deuses que se mantêm surdos, o Thor atende aos clamores daqueles que pedem sua ajuda,
talvez porque ele seja, acima de tudo, um super-herói. E essa construção da perda da fé e da busca da fé em todos os personagens vai criar um momento muito interessante no embate inevitável entre Thor e Gorr, que é uma troca de olhares em que talvez o vilão do filme, apelidado de o Carniceiro dos Deuses, encontre em Thor aquele Deus que ele buscou tanto no passado, aquele Deus que poderia ajudá-lo. O que é curioso, porque Thor é um sujeito mimado, egoísta, vaidoso, narcisista, mas mesmo assim, quando pede-se auxílio dele, ele está presente. Cinematograficamente, o filme também é interessante porque ele conta com duas camadas de contação de história. O Taika Waititi assume a direção dessas duas camadas. Mas, Márcio, como assim duas camadas? Veja, o Taika Waititi primeiro retrata aquele universo fantasioso, aquele universo fantástico e absurdo, através das lentes, através de um visual, que, como eu já falei para vocês, tem muitos estímulos, tem muitas cores, e mesmo quando não tem cores, é muito expressivo. Mas dentro da história, o Taika Waititi também assume uma função de contador de histórias, como Korg. Aqui o personagem dele reúne-se com diversas crianças asgardianas ao redor de uma fogueira, contando os mitos, as lendas do seu povo. E ao fazer isso, ele cria uma nova camada de história que pode justificar até alguma dose de absurdo que está introjectado, internalizado dentro da aventura. É como se você não estivesse vendo necessariamente o que aconteceu, mas você estivesse vendo o que aconteceu pela história do Korg. E essa história do Korg sendo retratada e ilustrada visualmente pelas lentes do Taika Waititi. Então, você tem duas camadas que distorcem os fatos e tornam, por exemplo, a banalidade, o divertimento, a irreverência um pouco mais aceitáveis dentro do contexto desse filme, que, diferente de Ragnarok, ele já está muito mais coeso e ele tem uma unidade de comédia muito mais eficiente do que antes. Essa unidade, inclusive, alcança até personagens mais sérios dentro da trama, como a da Natalie Portman, que nunca foi, pelo menos dentro das histórias do Thor, uma personagem com um senso de humor muito apurado. Era um papel que era despejado para Kat Dennings. E aqui não, aqui é ela, brincando com os diversos bordões que ela pode criar, ao mesmo tempo que ela oferece uma recompensa emocional para o espectador em sua história individual dentro da narrativa. Tem mais uma coisinha que eu quero falar para vocês sobre Thor, além dessa habilidade de discutir a fé e também de trazer essas duas camadas de contação de história. É que Thor, ele desvia talvez da maior dificuldade que poderia ter nessa série, que é justamente o retorno da Jane Foster. Depois que ela desaparece misteriosamente no Ragnarok e dos filmes também dos Vingadores, a Natalie Portman encontrou não apenas uma razão para retornar, já que sua personagem, a poderosa Thor, ela tem toda aquela busca pelo feminismo, pelo empoderamento da mulher, pelo eu posso resolver isso sozinho, não preciso da sua ajuda, que nós estamos vendo cada vez com mais frequência no cinema contemporâneo, ainda bem. Mas ela também traz um componente emocional que nos ajuda a fazer toda uma construção dessa história dela com o Thor, o relacionamento dos dois. E o Korg também ajuda nessa missão porque ele preenche essa lacuna de uma forma elegante. Ele traz a história pretérita dela, para o espectador e também para aquelas crianças asgardianas, ao som de ABBA. Enquanto está fazendo isso, ele resolve essa lacuna que essa série de 20 e tantos filmes da Marvel acabou deixando para nós. Eu gosto muito de ver o encontro dos dois, gosto das relações que são construídas entre eles, e mais importante, gosto como o filme se mantém muito concentrado em ter apenas 4 heróis centrais, sendo que um deles é só um alívio cômico, o caso do Korg. Você tem o Thor, você tem a poderosa Thor e você tem Valkyria, interpretada pela Tessa Thompson, que infelizmente não tem muito o que fazer com a personagem nesse filme. Logo no início, a direção do Taika Waititi, ele dispensa os Guardiões da Galáxia da mesma forma com que a Marvel costuma dispensar as cenas pós-créditos que deixam os fãs tão exultantes e tão empolgados, mas joga para o lado porque, na prática, para contar uma história, você não precisa ter muitas referências, você não precisa ter muitos personagens, você não precisa ter muitos easter eggs. Basta para você ter um núcleo muito coeso, um fio narrativo que nos leve de A para B e que se resolva no embate final
com um super vilão. Pelo menos uma história de super-heróis, claro. E esse filme faz esses passos muito bem. Ele tem um grupo coeso que se desenvolve ao longo de uma história que é contada de uma maneira simples. É uma história bem simples mesmo. Se eu fosse resumir a história aqui para vocês, vocês não iam acreditar de tão simples que é, mas que encontra e ressoa através dos seus temas centrais de fé e da falta de fé, ou da busca pela fé de seus personagens. Gostei bem mais do que eu gostei do Thor Ragnarok, e para o filme eu dou 3,5 estrelas em 5. Se você gostou dessa crítica, não deixe de inscrever-se no canal, comente abaixo o que achou e curta para que eu traga cada vez mais críticas de filmes e séries para vocês. Tchau!